Querido e amado Pai, levamos a Ti a nossa voz, ao Teu trono, para engrandecer o Teu poderoso e santo nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é digno de louvor, de adoração, meu Pai. Nos abençoar de uma forma rica e maravilhosa, Pai amado. Libera o poder sobre cada um de nós, através, meu Deus, da palavra. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero ler Atos capítulo 3, uma passagem bem conhecida, e nós queremos compartilhar esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, como é maravilhoso, né, quando nós nos reunimos para compartilhar esta palavra, para poder nos alegrar desse Deus tão poderoso, nesse Deus que age, nesse Deus que opera. E eu quero falar sobre o milagre. O nosso Deus é Deus de milagre. Então eu sei que muitas pessoas estão vivenciando, estão vivendo aí milagres de Deus na vida. Sei que muitos têm passado aí por momento de dificuldade, mas eu creio que muitos têm desfrutado da ação sobrenatural de Deus. Deus é o Deus de milagre. Que o Deus que nós servimos é o Deus que opera, é o Deus que age. A Bíblia diz, irmãos, que a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova de fatos que não se vê. Essa é a linguagem da fé. Essa é a linguagem daquele que crê, daquele que confia. É a certeza de coisas que nós esperamos e a prova de fatos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar com os olhos carnais, né? Nós não conseguimos ver com os olhos carnais. Mas dentro de nós, dentro da nossa alma, do nosso coração, existe uma certeza de coisas que nós esperamos, mesmo sem ver. Essa é a linguagem da fé. Essa é a linguagem daquele que conhece a voz de Deus. Essa é a linguagem daquele que sabe que Deus existe, daquele que sabe que Deus opera, daquele que sabe que Deus trabalha, que Deus não dorme. Aleluia, Deus. Quando muitas vezes o homem está dormindo, às vezes até o sono da negligência, ou mesmo o sono normal, mas Deus está ali trabalhando. Quando muitas vezes o homem está para lá e para cá, passando a mão uma na outra, ou com a mão na cabeça, sem saber o que fazer da vida, sem saber o que fazer diante de uma enfermidade, diante de um problema, mas Deus está ali sentado no trono, calmamente, olhando para tudo, porque Ele está no controle de tudo.
E quando nós nos colocamos diante de Deus, e quando nós nos alimentamos dessa rica palavra, quando nós nos fortalecemos e tomamos posse de todas as promessas e palavras que estão escritas neste livro para nós, porque a Bíblia está recheada de palavras que nos fortalecem, palavras que renovam o nosso ânimo, palavras que fazem a tristeza pular de alegria na presença do Senhor, porque são palavras vivas, é a palavra de Deus. E quando nós tomamos posse dessa palavra, então nós conseguimos usar a linguagem da fé, mesmo sem ver, né? Mesmo sem ver, mesmo sem você conseguir ver, mas você espera, amém? Você espera, e é exatamente a prova de fatos que você não vê, mas que você crê e espera que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para você que Deus tem milagre para você. Deus tem preparado o melhor para nós. Eu não sei qual está sendo a tua situação. Amém? De repente eu estou falando aqui e você está numa situação aí, só Deus na sua vida. Mas mesmo assim, a palavra de Deus é essa. Deus tem milagre para você. Mas tem alguns princípios que nós temos que colocar em prática, que nós temos que compreender, para que o milagre de Deus se manifeste na nossa vida. E quando Deus quer agir, a única coisa que Deus espera encontrar no homem é a fé. Se você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada. Pode tudo ter desaparecido aí da sua vida. Pode tudo aparentemente estar acabado. Mas Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, a autoridade de Deus vai se manifestar através da palavra viva pronunciada na sua vida, na sua boca, e nós vamos alcançar, aleluia, o inalcançável, nós vamos atingir o inatingível, nós vamos, aleluia, caminhar por caminhos, ainda que seja escuro, mas Deus irá brilhar e nós vamos conseguir chegar aonde Deus tem projetado para nós chegarmos. Mas vamos usar a nossa fé, vamos confiar em Deus. Jó 5, versículo 9, diz assim a palavra: ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Olha quem foi que falou isso. Um homem que passou pelo vale, um homem que passou pelo abandono, um homem que perdeu praticamente quase tudo, mas ele guardou de melhor. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Aleluia. Oh, glória! Por isso ele disse: ele realiza maravilha incontáveis ou insondáveis, milagres que não se podem contar. Porque muitas vezes quando você conta, muitos não acreditam. Eu sei que muitos crêem no milagre. Eu sei que muitos já desfrutaram do milagre de Deus na sua vida. Mas eu sei que nesse momento tem muita gente precisando de um milagre de Deus. Está precisando sair desse leito do hospital. Está precisando que esse mal saia. Está precisando, aleluia, que as portas se abram. Precisando, aleluia, que possa voltar a caminhar.
Mas nós temos que compreender alguns princípios. E o primeiro deles, você nunca deve achar que Deus se esqueceu de você. Nunca. Olha, o texto que nós lemos fala da cura de um coxo. A Bíblia diz que Pedro e João, irmãos, iam ao templo para a oração, a hora nona. Geralmente, quando a gente fala que tem autoridade e poder no nome de Jesus para liberar alguma coisa, a gente sempre diz assim: olha, depois que eu orei, que eu saí do jardim da oração. Mas aqueles homens iam para a oração, eles já estavam cheios do poder, eles já estavam cheios da autoridade. E Deus, na sua infinita graça, já tinha marcado o dia e a hora para ministrar o milagre na vida daquele coxo. Deus tem um momento certo para agir na sua vida. Deus tem um momento certo, Ele vai trabalhar na sua vida. E a Bíblia diz que aqueles dois servos de Deus foram orar, foram caminhando para orar no templo. A Bíblia diz que era levado aquele homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrava naquele lugar. Imagina você, desde nascença, todos os dias, alguém levava e colocava aquele homem ali. E a Bíblia diz lá em Mateus 21:14 que Jesus entrou ali e curou muitos coxos, cegos e aleijados ali. E aquele homem estava todo dia ali. E eu fico assim pensando, meu Deus, aquele momento que aquele homem via Jesus ali curando os coxos, tirando a cegueira dos cegos. E eu fico assim pensando, meu Deus, talvez aquele homem no coração dele, ele pensava e dizia: e eu também quero ser curado. Eu nem posso chegar aqui, me trazem aqui, olha, Jesus curou, Jesus fez maravilha. Mas tinha um dia e a hora, o milagre vai chegar, amém? Vai chegar, em nome de Jesus. Eu creio. O milagre vai chegar no nome de Jesus na tua vida, eu creio. Estava ali aquele homem, Pedro e João se aproximam para orar. E a Bíblia diz que vendo Pedro e João quando entraram ali, aquele coxo esmolando, pedindo aquela esmola. E aquele homem de Deus diz: olha para nós, oh glórias, olha para nós. Quais são os princípios para Deus agir o sobrenatural na vida do homem de fé, na vida daquele que crê? Amém? Creia, Deus não se esqueceu de você. Você pode estar aí na situação mais difícil da tua vida, mas que você possa guardar esta palavra, esse princípio de Deus. Deus não esquece o homem. Deus não abandona o homem. Deus não abandonou aquele coxo, não. Jesus queria fazer o milagre através daqueles dois servos de Deus. Jesus queria agir da maneira dele. Talvez aquele homem pensava: não, ele nem lembra de mim. Mas Deus não esqueceu aquele coxo, não, de forma nenhuma. Quando aqueles dois homens diz: olha para nós, ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Oh, aleluia! Sabe o que ele estava esperando? Mas ele estava acreditando. Ele estava acreditando que alguma coisa ele ia receber. Ele estava acreditando que alguma coisa ele ia receber. E aqueles homens dizem: olha, não temos prata, nem temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos.
levanta e anda. Olha aí, irmão Antônio. Olha a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Né? Uma palavra que você com certeza tem aí já talvez memorizada na tua mente, guardada. Mas olha, a palavra de Deus, aleluia, quando você coloca ela em prática, uma coisa é nós decorarmos, uma coisa é nós sabermos, e a outra coisa é nós ousarmos e usarmos a fé que Deus nos deu. Porque mesmo conhecendo, mas tem hora, aleluia, que Deus quer que nós olhamos para Ele, esperando receber alguma coisa dEle, linguagem de fé. E aquele homem esperava, e eles disseram: não temos prata e nem temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos, levanta e anda. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus, aleluia, não se esquece, mesmo Lázaro morto, 4 dias, mas o Senhor já estava certo do que ia fazer naquele lugar. Ele já sabia por certo, aleluia, que ele estaria ali para agir, e agindo Deus, quem impedirá na vida do homem, ainda que esteja morto? Palavra viva de Deus, palavra poderosa de Deus, palavra que anima, palavra que reanima. Se você está desanimado, né? Se você está conversando tanta coisa que talvez nem você suporta mais, porque a tua conversa não está atraindo a presença de Deus na tua vida, comece a falar da palavra de Deus. Comece a se encher da palavra de Deus. Comece, aleluia, a pensar mais, preocupar mais com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem de cima, aonde está o Pai das luzes, porque é de lá que vem a nossa vitória. Aleluia. O homem natural, irmãos, se perturba, se preocupa com as coisas dessa vida, e brigam, e discutem, e se atacam. Mas quem está vivendo a fé, a palavra de Deus, a nossa maior preocupação é, aleluia, viver, pregar, aleluia, desenvolver a obra que Deus tem a realizar na nossa vida. E não é fácil, não é brincadeira, porque todo dia tem um levante, aleluia, todo dia o inimigo se levanta, mas nós temos a nossa fé. Aleluia. A nossa fé. Quer ver milagre na tua vida? Amém? Nunca pense que Deus te abandonou, não. Se você passou aí por uma grande prova, é momento de você se levantar mais fortalecido e alegre. Amém? Segundo princípio que eu quero que você compreenda, para que possamos receber, tomar posse daquilo que Deus tem estabelecido para nós. Nunca espere pouco de Deus, não. Espere pouco de Deus, não. O que Deus tem para nós é abundante. Viu? Ele sabe a porção certa. E Ele dá a cada dia a porção necessária para nós. Mas Ele tem abundância. É milagre. É vida, é fortaleza, é graça. Por isso Jesus disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Espere pouco do Senhor, não. Se você precisa de um milagre, de uma intervenção divina nesse momento, urgente de Deus na sua vida, em sua vida hoje, agora, se você precisa. O coxo pediu uma esmola. Ele estava esperando ali uma esmola. Mas o que Deus tinha para aquele homem? Deus tinha um grande milagre de cura para aquele homem. Deus tem coisas grandes para você.
Se você está pedindo, confia, espera, aleluia, porque Ele tem coisas grandes e maravilhosas para a sua vida. Aleluia, Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não desceu ao coração, aleluia, do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Ele te ama. Ele te ama. Amém? E Ele já provou esse grande amor, mandando Jesus para morrer por cada um de nós. Meu amigo, Ele te ama. Meu irmão, Ele te ama. Não importa a situação que você está vivendo aí. Se é uma situação de prisão espiritual, Ele quebra as correntes do mal. Se é droga, Ele liberta da droga. Se é angústia da alma, Ele vai lá dentro no âmago da tua alma e Ele vai sarar, Ele vai moldar, Ele vai transformar, Ele vai mudar a sua história, a sua vida. Você vai começar a falar diferente, você vai começar a entender as coisas diferente. A sua vida vai começar a ter dois tempos. Você vai dizer assim: eu era, mas agora eu sou. Com certeza. Aquele cego de nascença, quando Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos dele e disse: vai lá no tanque Siloé e te lava lá, tu vai ser curado. Depois de uma grande perturbação, as autoridades, querendo oprimir os pais do cego, chamaram o cego. Os pais, com medo de acontecer alguma coisa, disse: olha, que é nosso filho que ele era cego, era sim, mas quem curou ele eu não sei não, ele tem idade, pergunta para ele. Quando perguntaram para ele, ele disse: olha, ele me curou. Eu era cego e agora eu vejo. E se vocês estão tão preocupados, perturbados, vocês estão querendo segui-lo de alguma maneira, ele falou, e os fariseus ficaram ali revoltados com aquele rapaz. Mas aquele rapaz, ele disse: eu era cego, agora eu vejo. O que Jesus faz na vida do homem? Ele divide a nossa vida em dois tempos, né? Eu era, agora eu não sou mais. Alguém pode dizer: eu era um ladrão, não mais. Eu era um assassino, não mais. Ah, mas depois que faz tudo, não mais. Porque Jesus é o grande carpinteiro. Só Ele muda a vida do homem, ainda que ele viva uma vida tortuosa. Mas quando o Senhor toca, o Senhor levanta do chão, o Senhor repreende, aleluia, a limitação do corpo, o Senhor muda a mentalidade, Ele faz desse velho homem um novo homem na presença do Senhor. Aí Paulo vai dizer: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Né? Agora me diz, servo de Deus, brilha. Amém? Serva de Deus, brilha. Por isso que o diabo tem raiva. Amém? Porque não tem nada mais lindo nessa terra do que homens e mulheres que servem ao Deus Todo-Poderoso, que separa a sua vida para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, irmãos: é amar o Senhor Jesus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. É o mandamento que o Senhor deixou para cada um de nós. E nós temos que conquistar aquilo que Deus preparou para nós. Nunca espere pouco de Deus, não. Maria Madalena tivesse aqui agora, ela ia dizer: a minha vida, aleluia, eu era possessa de demônios. Eu era, mas não sou mais. Foi uma das primeiras que viu Jesus ressuscitado, que foi entregar o recado da ressurreição de Jesus. Zaqueu poderia dizer: eu era pecador, desonesto, ladrão, enganava, mas restituí 4 vezes mais, porque Jesus
mudou a minha vida. Eu era, não sou mais. Espere pouco de Deus na tua vida, não. O gadareno ia dizer para nós aqui agora: eu vivia no sepulcro, no cemitério, mas agora eu estou com a minha família, sentado com os meus, porque as correntes do inferno que me, aleluia, amarravam foram quebradas. A legião de demônios que me oprimia caíram por terra, porque Jesus, aleluia, dá em abundância. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, levar o homem à corrupção, à roubalheira, a maltratar o pobre, a não ter amor, nem temor de Deus, o homem natural. Mas mesmo o homem de posição, quando ele entende, aleluia, que Deus tem milagre na vida dele, e o maior milagre é a salvação da alma, ele vai compreender, aleluia, que nada nesta vida é melhor do que servir a Deus. E muitos estão aí desagradando a Deus, tentando se enganar, viu? Mas Deus tem milagre de cura, de libertação, de salvação. Deus quer mudar a vida do homem, ainda que ele seja perverso, mas que o homem entenda que o dia vai chegar, para cada um vai chegar, mas para o homem receber a abundância de Deus, o milagre de Deus, a cura de Deus, ele tem que se apresentar, ele tem que fazer como o coxo, levantou a mão, fazer alguma ação para receber de Deus alguma coisa. A mulher hemorrágica foi lá, se arrastando, mas ela foi. E ela podia dizer: eu era doente, minha vida foi mudada. Saulo de Tarso, né? Ele poderia dizer: eu era perseguidor da igreja, eu arrastava crente, eu judiava com o povo de Deus, mas Cristo me alcançou e me fez mensageiro, pregador, profeta para os gentios, aleluia. Um homem criado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha duas cidadanias, né? Judeu, romano, um homem que podia confiar, né, no seu conhecimento, podia confiar na sabedoria secular, um homem respeitado pela sociedade, mas um homem que caminhava mal na presença de Deus, um homem que viu Estevão ser morto e as vestes de Estevão foi colocada aos pés de Saulo. Mas aquele homem, depois de ter a vida mudada, ele compreendeu a razão que levava ele a se gloriar, não nele, não no conhecimento dele, não na sabedoria que ele tinha, mas confiar e glorificar, aleluia, na cruz de Cristo. Ele disse, irmãos, que ele não poderia se gloriar senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo passou a entender aquela mente fechada, aquela mente que ele só via aquilo que ele tinha aprendido com tanta sabedoria e esmero, que ele dominava tão bem, que ele era admirado, que ele era respeitado pela sociedade. Mas quando ele aprendeu a glorificar a Deus, ele teve que cair e no chão ficar cego. Ele passou a entender. Ele disse: agora eu me glorio, senão, aonde que eu vou me gloriar? Senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? O que levou Paulo a se gloriar na cruz de Cristo? Porque ele sabia que na cruz está o perdão dos pecados. Ele sabia que ali na cruz está a justiça de Deus, o sofrimento de Jesus. Ele sabia que ali, aleluia, havia um perfeito substituto, que substituiu ele, eu e você, era Jesus.
Ele sabia, aleluia, que ali tinha cura para a enfermidade, não somente do corpo, mas da alma. A pior doença na vida do homem é a alma. Porque ninguém vê, só Deus consegue ver. O homem se veste, se arruma e apresenta algo que ele não é. Muitas vezes o homem e a mulher se ajeita toda, se maquia, abre um sorriso, mas lá dentro da alma está gritando um grito de socorro. Deus está ouvindo. Deus está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, eu estou aqui. Filho meu, atende ao meu chamado, à minha voz. Precisa entender que para receber um milagre, tem que acreditar, tem que esperar coisas grandes de Deus. E se tem uma coisa grande que Deus preparou para nós, é a salvação da nossa alma. O homem pode roubar, pode maltratar o pobre, pode ser injusto, pode guardar dinheiro, mas quando a morte bater na porta, é Ele Deus. Né? Como diz o louvor, a família e os amigos só vai acompanhar até o cemitério. Como diz o hino, de lá para frente o negócio é sério, né? Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um Espírito Santo de Deus que Jesus deixou, que está aqui para convencer, amém, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo entendeu que era alvo do grande amor de Deus, né? Depois que ele compreende, ele: vou me gloriar em quê? Eu poderia me gloriar, eu poderia me exaltar. Tem tanta gente se exaltando, né, irmãos? Arrotando conhecimento, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que a glória, a honra, o louvor é do Senhor. Aleluia. Temos nada se dele não vier. Nada, nada que nós temos é para a glória do nome do Senhor. Paulo entendeu isso. Em quem me gloriarei senão na cruz do meu Senhor Jesus? Ele entendia que a cruz, o pecado foi vencido. Ele entendia que as prisões demoníacas foram, aleluia, vencidas lá na cruz. Quer ser liberto do mal? Creia no milagre de Deus na tua vida. Amém? Entenda. Paulo entendia, irmãos, que ali na cruz Jesus venceu e levou sobre ele toda a enfermidade. Passamos por problemas, passamos sim, nosso corpo é sujeito ao problema, mas nem por isso nós vamos acalentar a doença. Não, nós vamos acalentar nada de ruim não. Nós vamos usar a linguagem da nossa fé. E Jesus disse, irmão, que se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Paulo entendeu isso aí. A cruz de Cristo liberta o homem do cativeiro para a liberdade, aleluia, para a bênção, né? Ele entendia tudo isso aí, a comunhão. Então não espere coisa pouca de Deus não. Todos esses homens aí foram agraciados e abençoados por Deus. A gente não se cansa de falar, não. Eu e você, Deus tem nos agraciado com vida, com perdão, com bênção. Terceira coisa que nós devemos fazer. Princípio, amém? Para o milagre chegar na nossa vida. Dê um passo de fé. Maior milagre, salvação da alma. Dê um passo de fé. A fé tem que ter um destino certo. E o destino é Jesus. Não coloque a sua fé senão em Jesus de Nazaré. Viu? A fé tem que ter um destino certo. Se a fé for em coisas, não vai dar certo, né? Se for em pessoas, também não vai dar. Viu? Você vai se decepcionar. Se a tua fé estiver firmada em conhecimento, em filosofias de vida, em ideias humanas, você não vai conseguir. A fé tem que ter um destino certo.
como aquela mulher hemorrágica colocou. E ela disse, eu vou. E se eu tão somente conseguir tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Aquela mulher falou, igreja. Isso é linguagem de fé. Você está aí, talvez no leito do hospital, meu amado, ou em casa, precisando de uma palavra. E o Senhor tem milagre para você. Mas eu convido a você, se você tem colocado a sua fé em pessoas que já morreram e tiveram uma história linda nessa terra para contar, você não está colocando a tua fé no destino certo, não. Porque a nossa fé tem que estar fundamentada naquele que tem uma linda história de vida, de morte e também de ressurreição. Louvado seja Deus. A história dele a gente pode contar, porque os homens até tentaram encontrar alguma coisa, criaram situações, mas não conseguiram provar nada, porque nele não havia pecado. Os homens não tinham o que encontrar de erro nele. E depois que ele ressuscitou, os homens disseram, certamente esse era o Filho de Deus. O homem não disse lá, aos pés da cruz, certamente ele era o Filho de Deus, e nós zombamos dele. Dê um passo de fé. Estou falando de uma fé morta não, de uma fé operante, de uma fé que opera, de uma fé operante na vida do homem. Amém? Estou falando de fé em político, fé, aleluia, em autoridades. Não. Nós respeitamos sim, como a Bíblia manda, oramos sim, como a Bíblia manda. Mas a nossa fé está fundamentada em Deus. Tem o endereço certo, tem o destino certo. E esse homem, ele só foi curado quando ele estendeu a mão para receber o que ele estava preparado para ele. Porque Pedro não negou a ele não. Ele disse, nós não temos prata e nem temos ouro. Ou seja, ele estava dizendo, nós não temos nada de material para te dar não. Então aquele homem estendeu a mão. Se ele estendeu a mão, é porque ele esperava que alguma coisa ia acontecer. Com certeza ele não estava esperando o dinheiro, porque se eles disseram, não temos prata nem ouro, ele já foi levantando a mão. Então quando ele foi tocado ali, olha, e a Bíblia diz, irmãos, olha que coisa linda. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Olha, aleluia. E aquele servo de Deus pegou na mão daquele homem e tomando pela mão direita, Espírito de Deus, oh glória, tomando pela mão direita, eu creio pela fé que Deus está tocando em você. Creia, Ele vai levantar você do leito. Ele vai fazer você contar o testemunho de vitória. Ele vai fazer você compreender que o Deus, aleluia, que fala contigo, Ele age, Ele opera no profundo e escondido, aleluia, ainda que você, aleluia, esteja vivendo o pior dia da tua vida, mas Ele, aleluia, vai te dar vitória. Aleluia, Jesus. Te tomo pela tua mão direita, e levantou imediatamente os pés, seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto aquele homem se pôs em pé. De um salto. Amém? Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Aleluia. Oh Deus poderoso. Aleluia. Esse Deus está aqui, olha, eu estou sentindo a glória dele. Ele está aí com você, aonde você estiver. Ele é o Deus que tem tomado na nossa mão. Quantos de nós estávamos cegos, caminhando para o abismo? Se não fosse esse milagre de Deus na minha e na sua vida, quem éramos nós?
mas a mão dele está estendida sobre nós. A mão de Jeová não está encolhida. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir o teu grito. A boca dele não está fechada, não, está aberta para falar contigo. Aleluia. Tem uma coisa, quando ele fala lá no teu coração. O diabo tem uma mania de cochichar nos ouvidos, mas Deus fala na alma, no coração do homem. Oh, glória! E o Senhor está dizendo para ti, dê mais um passo, aleluia. A obra é grande, aleluia. O milagre é grande na sua vida. Você vai cantar o hino da tua vitória. Você vai contar uma história bonita, viu? Você vai dizer, Deus é poderoso, irmão, Deus é lindo e maravilhoso. Eu tinha meus 20 anos de idade, quando um dia Deus falou comigo, olha, eu nunca pensei, aleluia, de pregar o evangelho. Tímido, que não abria nem a boca. Principalmente quando eu estava na igreja, vi o meu pastor, não abria nem minha boca. Aí Deus vem e fala para mim, irmãos. Usa uma profeta para mim e diz, olha, meu servo, o Senhor está me mostrando você num salão bem branquinho, todo pintado de branco. E você pregando, e muitas vidas entregando a vida para Jesus, chorando. E a alegria do Espírito de Deus envolvendo cada pessoa naquele lugar. Eu guardei a promessa. E não demorou muito. O milagre de Deus aconteceu na minha vida. Eu estava vendo aquilo que Deus havia falado comigo. Deus tem o dia, tem a hora. E quando Ele fala, Ele cumpre. Mesmo aquele coxo vendo Jesus entrar no templo, curando cegos e coxos ali. Talvez no coração dele, como já falei, ele dizia, e eu? Mas não era naqueles dias, era no dia certo que Pedro e João iam se dirigir ao templo. E aquele homem, depois que saiu pulando, dando glória a Deus, aleluia, a Bíblia diz que todo o povo viu, irmão, e aquele homem que estava há tantos anos ali e se alegrou. Olha o que diz aqui a palavra. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Às vezes as pessoas se assombram, né, com o que Deus faz na vida do homem. Mas quem conhece a voz de Deus e desfruta dos milagres de Deus, não vai se assombrar. Vai reconhecer a grandeza, a soberania de Deus na vida. Então, em meio a tantas essas dificuldades que estamos passando, mas tem milagre acontecendo, aleluia. Tem resposta de Deus. Deus está chamando. Deus está fazendo maravilha. Dê um passo de fé para ele. Amém? Dê um passo de fé. Naamã teve que obedecer para ser curado. Escuta o que Deus está falando contigo. Entenda que Deus tem algo na tua vida. Em meio a esse caos, Ele tem algo na sua vida, né? Muitos Deus fez milagre. E o maior milagre não é a cura do corpo, não é levantar o morto do caixão. O maior milagre é a salvação, viu? Porque essa certeza é tão maravilhosa, né? É algo tão precioso. Por isso que a palavra de Deus diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos, aleluia, que não se vê. Essa convicção é que faz o cristão, servo de Deus, passar por qualquer situação da vida, olhando para Jesus. Amém? Use a linguagem da fé. Deus continua sendo Deus de milagre. Amém?
Eu creio. Agradecer a atenção de todos os irmãos, né? Todos os irmãos, amigos. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho. Em nome de Jesus, e és bem-vindo. Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Fortaleza, no Bom Jardim, Rua Mitos Cordeiros 899. E Deus presente ali para fazer maravilha em nossas vidas. Amém? Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Abraço carinhoso na presença do Senhor Jesus. Paz